Mateus, no capítulo 14, versículo 23, diz assim: E, despedida a multidão, subiu ao monte, a fim de orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Aqui é o momento onde Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para orar. Ele fazia isso diversas vezes, mas lembre-se, depois que despedia a multidão, depois do trabalho. Nenhum cristão deve alimentar a ideia, já iniciando antes de acompanhar o Evangelho, que para seguir o Cristo, nós não temos que fazer nada na vida. Temos que nos aposentar, temos que ir para o monastério, temos que ir para a fazenda, para a chácara, para o sítio. Isso não é cristão. Não é cristão de maneira alguma. Vamos entender como Jesus agia, já que ele que estava lá nos altos planos dos céus, desceu até nós. Se fosse dessa maneira, por que ele veio? Ele já estava longe de nós. E nós, ele que era bem mais evoluído, e nós que somos iguais à multidão da terra, que às vezes não queremos contato com os nossos irmãos na chamada intenção de elevação, de oração, de meditação. É um absurdo para um cristão pensar dessa maneira. Então vamos lá. De vez em quando, Emmanuel nos dizendo, de vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Periodicamente aparecem algumas pessoas que dizem, vamos, todo mundo para Chapada, para não sei na onde. Aqui no caso, Cuiabá, Mato Grosso, nós temos a Chapada dos Guimarães. A ideia, ou para a fazenda, ou para o sítio, ou para uma chácara, um lugar onde a gente quer ficar livre de pessoas, ou pelo menos só convivendo com aquelas pessoas selecionadas por nós. Afirmando que dessa forma eu vou manter-me em oração, em elevação, em contemplação, em meditação. Nesse particular, ele está dizendo agora, Emmanuel, neste particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca deixou de trabalhar. Nunca. E a prece? Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração. Mas também cultivou a prece em sua altura celestial, ou seja, mesmo ele evoluído, não deixou de orar, de fazer as suas preces, de falar com Deus. Nós também não. Mas não é necessário nos afastarmos de pessoas, das pessoas, para isso. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar. Ou seja, tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Hora de trabalhar, hora de trabalhar. Hora de meditar, hora de meditar. Estabelecida a pausa necessária para meditar à parte. Comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Todos nós precisamos deste momento. Todos, sem exceção, precisamos de um momento sozinho com Deus. Nós temos um momento com a sociedade, temos um momento com o nosso trabalho, com a nossa família, e temos que ter um momento conosco mesmo, onde conversamos um pouco com o Pai, né? Dialogamos com Ele, falamos das nossas dificuldades. Falar das dificuldades não é ficar pedindo para solucionar as dificuldades como algo mágico. Há uma maneira que, quando a gente fala, tem que orar, uma hora você fala que tem que orar, outra hora fala que não tem que orar. É que às vezes, quando a gente fala, incentiva a pessoa a orar,
a pessoa já entende, normalmente nós entendemos, que orar é pedir. Dificilmente fazer uma oração onde não pedimos nada. Mas a nossa intenção é essa. Se você, não é preciso orar se você for pedir. Não precisa. Deus sabe que você precisa. Mas se você quiser falar com Deus sem pedir, aí você pode orar. E de que forma? Você pode falar suas dificuldades, suas dores, suas tristezas. Falar. Desabafar. Não tem problema. É ótimo. Os benfeitores ouvem. Mas não fique pedindo, se possível, para que isso se desapareça da sua vida, solucione como um passe de mágica. Porque já temos a consciência de que isso vai ser solucionado quando eu alcançar a capacidade de pensar, sentir e agir para solucionar o problema. Não é Deus que fará isso sem nós estarmos desenvolvidos. Então, não peça, só desabafe. Mas aí eu não posso nem sequer pedir forças, coragem. Se for algo no sentido genérico, é importante sim. Porque quando a gente fala, quando a gente pede as forças e a coragem com muita fé, na verdade estamos desabafando dentro de nós. Deixa eu explicar assim, vamos ver se eu vou conseguir explicar. Não é que se eu não pedir força, coragem, fé, Deus não vai fazer isso. Porque o velhinho lá no céu está dormindo, né? E de repente é domingo, o dia que eu orei, ele não era a hora dele, está me ouvindo. Não é quer dizer isso. Quer dizer, Guto, eu oro, mas eu não peço força. Então será que Deus vai me dar força? Quando você pede força, vou explicar para você como funciona o mecanismo. Quando você pede força, você acredita que alguém está ouvindo e vai te dar força. Essa crença de acreditar, como alguém acredita que ajoelhando, Deus vai ouvir mais do que falando de pé. Como alguém que tendo uma imagem, beijando a imagem de Nossa Senhora ou de qualquer outro santo, o santo recebe o seu beijo. Como alguém, ou seja, eu estou mostrando para vocês que a diferença de pedir e não pedir vai de acordo com aquilo que você exterioriza sobre sua fé. Então, por exemplo, você pensa assim, eu pedi, então Deus ouviu. Na verdade, você confessou a necessidade. Ao confessar a necessidade, você exerceu a sua fé como você acredita, e então você desbloqueou o seu potencial motivacional. Por isso, quando você pediu motivação, você acredita que pedindo recebe, vai receber. Mas por que outros que não pedem dessa maneira, mas pedem fazendo, por exemplo, um jejum? Faz um jejum. Ele não acredita que pedir sem jejum vai receber. Vamos supor que eu chegue e diga assim, eu acabei de fazer uma oração agora e pedi a Deus muita força, muita coragem. Estou bem agora. Aí o outro fala assim, só isso que você faz só pedir assim? Eu não acredito não. Eu acho que tem que fazer jejum. Você pede a coragem, pede força, mas tem que ficar sem comer não sei o que aí, que você muito gosta durante uma semana. O outro fala assim, esse negócio de comer não adianta não. Eu acho que você tem que pedir, mas tem que carregar uma cruz, tem uma escadaria da igreja São Benedito lá em Cuiabá, e você tem que subir aquela escadaria de joelho segurando a cruz. Aí o outro fala assim, não, eu também acho que dessa maneira não dá certo não. Ou seja, não adianta eu fazer como o outro acredita. Eu tenho que fazer o meu pedido como eu acredito. Por isso que muitas vezes a gente não toca muito, não fala muito sobre a forma de orar. Mas estamos falando aqui apenas para explicar por que você, quando pede de uma maneira, não se sente ouvido. Por exemplo, eu fui com
um amigo e falei assim, acabei de pedir a Deus força e coragem. Eu tenho certeza que agora vai dar certo. E meu amigo disse assim, você acredita que assim dá certo? E dá certo, aí eu digo assim, comigo dá. Ele fala, então eu também vou pedir. Onde que você pediu? Eu pedi aqui, dá licença de sentar onde você está? Aí você se levanta, ele senta. Como que você pediu? Eu pedi a Deus força e coragem. Então eu vou pedir também. Eu pedi, faço o meu pedido. Pronto, é só isso só. Por que para mim funciona e para ele não? O Deus é um só. Pedimos as mesmas coisas. E algumas pessoas ainda falam assim, olha, para evitar qualquer problema, pede você aí que eu fico aqui orando. Porque aí pelo menos Deus vai ouvir você do seu jeito para mim. Entendeu? Porque nós acreditamos nisso também, né? Quantas vezes a gente recorre às pessoas para orar por nós? Fulano, ora por mim. Já que Deus te ouve, pede por mim, porque aí porque me ouvir, ele não me ouve mais não. Por que eu acho que eu não estou sendo ouvido? Então, a explicação aqui é para aqueles que acham que as orações deles não estão funcionando, que não está sendo ouvido, que precisa recorrer a outras pessoas para orar, que precisa fazer de uma outra forma. É porque talvez ele esteja imitando a fórmula do outro pedir. Por algum motivo, ele deve estar utilizando a maneira de pedir que ele próprio não acredita. É porque alguém ensinou. É porque para alguém dá certo. É porque alguém falou. E como ele não acredita, ele não se alimenta. Simples assim. Às vezes a pessoa acredita na fé de outra pessoa mais do que na dela. Porque ela já copiou, inclusive, até o método do outro pedir. E não deu certo para ela. Na visão dela não deu certo. Então ela fala, olha, nem adianta me ensinar. Vai, pede você do seu jeito que Deus ouve. Eu acredito em você. Já deu certo uma ou duas vezes quando você pediu por mim. Agora eu quero que você seja o meu intermediário com Deus. Veja como é a coisa. É mental e não espiritual. Quando eu acredito que alguém vai orar e dar certo por mim, vai impor as mãos e me curar, vai falar algo que me ajude, eu estou naquele momento orando como acredito. É o que eu acredito. É o que eu concluí. Quando eu acredito, eu estou na fé máxima. Minha. Não é você que vai curar ainda não. É eu que nesse momento, acreditando em você, me abro e o dom de cura floresce em mim. Porque acreditei em você. Ou numa imagem, ou num crucifixo, ou numa roupa, ou na maneira como eu oro, ou em alguma palavra que eu tenho que falar. A Jane falou assim, nós precisamos criar em nós mesmos essa confiança de que seremos ouvidos. Para eu acreditar que vou ser ouvido, eu tenho que achar que Deus me ama. Eu tenho que me dar valor suficiente para ser ouvido. Eu tenho que acreditar que tenho o meu direito, o meu lugar ao sol. Senão, eu não vou acreditar que Deus vai me ouvir. Vemos que estamos dentro de uma lei de misericórdia, de causa e de efeito, de equilíbrio e de justiça. Se eu faço qualquer ação mental, sentimental, ou física, ou oral, qualquer ação, ela tem consequência. Então, quando eu penso em crer e acredito, já tem consequência dentro do padrão de merecimento. Muitas vezes eu tenho uma doença, mas tenho merecimento da cura. E por que não curo? Porque não acredito que eu vou curar. Eu não acredito, então eu não libero a cura minha, de mim para comigo. Então eu fico pensando, como eu vou me curar?
Aí alguém fala, faz uma oração. Ah, já fiz. Mas eu não acredito, primeiro, que as minhas palavras, a minha oração, o meu pedido vai ser ouvido a Deus. Por que eu fiz? Eu não acredito. Muitas vezes já passei outros problemas na minha vida e fiz algumas orações, fiz alguns pedidos e não adiantou nada. Então eu acho que esse tipo de pedido não adianta. Aí alguém fala assim, você já fez um jejum? Então você vai fazer o seguinte, durante uma semana você fica sem comer e fica fazendo pedido todo dia, levanta 3 horas da manhã antes do sol nascer, todo aquele ritual. Aí você vai e faz. Na primeira semana, na segunda, na terceira, você vai dormir e fala, gente, isso aqui não vai dar certo não. Pronto, você já desacreditou, não deu isso aqui, ritual, não vai dar certo para você. Certo? Aí vem o outro e fala assim, não, você já fez o seguinte, vai procurar o fulano de tal vai te curar. Aí, às vezes, quem está falando isso, acredita, porque curou ele. Lembra? Não é que a pessoa curou ele que acreditou que a pessoa iria curar. Então, ele se curou através da crença, da fé máxima dele, que ele se permitiu ser curado. Mas eu não acredito, porque não me curou. E eu não acredito. E eu vou lá falar com aquela pessoa. Não curou eu também. E aí, ele cura ou não cura? Cura quem está pronto, permite-se, aceita-se ser curado. Quando ele acreditou, então no acreditar ele permitiu, o outro queria curá-lo, porque estava lá para curar. Então eu digo assim, eu falo assim, Janete, eu permito que você me cure. Eu permito que você trabalhe com o meu poder de autocura. A gente faz isso para o obsessor. Quando ele faz uma obsessão, subjugação, eu faço isso, eu digo para o meu obsessor, eu permito que você tome conta da minha vida. Faça tudo que você quiser com o meu corpo. Eu entrego minha vida a você. Quando a gente faz isso, eu estou dando poder à pessoa, não é a pessoa tem o poder. Eu estou dando o meu poder a ela. E ela vai manipular o meu poder. Porque minha fé, nesse momento, está no tom, na crença máxima. Aí, por isso Jesus disse, faça conforme tua fé. Então a pessoa pode dizer assim, do jeito que você me permite, do jeito que você acredita em mim, cure-se. Por isso que é complicado, é delicado falar sobre qual é a maneira de orar, qual é a forma de orar, porque cada um tem que encontrar-se nessa escolha do método de oração. Não adianta dizer, tem que orar, Pai Nosso, Ave Maria. Não ora Pai Nosso, nem ora Ave Maria. Fala isso, fala aquilo, não fala isso, fica de pé, fica sentado. Não tem jeito. Cada um tem que descobrir o teu método. Não tem fórmula para ninguém. Porque a fórmula só funciona para quem acredita na fórmula. Quem não acredita na fórmula, a fórmula não tem sentido. Isso porque a crença, o crer, é a nossa fé. Quando, então, eu disse, eu creio, eu permito a pessoa usufruir, eu dou permissão para a pessoa trabalhar no meu campo de merecimento. E ela me dá o que eu já tenho conquistado. Só desbloqueia, porque eu permiti. Eu não sei como fazer isso, mas eu sei, acredito que alguém sabe. Eu penso assim. Então eu digo, olha, me dá o que é meu. É como se eu tivesse uma sacola com a cura da minha doença. Aí eu chego e falo assim, toma a minha sacola, abre aí, pega a cura da minha doença, porque eu não sei fazer isso. Então a pessoa fala, você acredita que eu sou capaz de abrir a sua sacola e te dar a sua cura? Eu acredito. Então ele pega, abre e te dá. Porque se não tiver ali na sua sacola, no seu merecimento, nem ele te dará. Por isso não tem mágica. E ele vai me dar o que eu mereço. Estamos falando aqui, nessa maneira como estamos falando, eu estou retirando os médiuns de cura do processo,
os mecanismos de ações na matéria física, tá bom? Eu estou trabalhando aqui somente no campo de fé, sentimento e emoção espiritual. Estou retirando aqui a ação sobre a matéria. Porque eu posso ir até um determinado médium de cura e ele me curar. Mas, se eu não acreditar naquela cura, fico em dúvida quando saio de lá, trabalho por um tempo em dúvida e a doença volta. Não é que ela não curou, curou, mas volta. Lembre-se, quem está doente é o corpo ou é o espírito? Por mais que não haja uma doença física, o corpo pode sentir-se doente, quando ele não sente merecimento de ser curado. Então, quer ver uma coisa muito interessante? É mais ou menos assim. Imagina que você não tem uma doença e pensa que tem. Até os sintomas você tem. Até os sintomas da doença você tem. Você chega a falar da doença, tudo, faz o exame, não tem a doença. Mas como? Eu acho que eu preciso dela, eu mereço ela, eu aceito ela de uma maneira inconsciente. Até que um dia vem acontecer. Quer ver uma coisa muito simples? A velhice é assim. Há pessoas que envelhecem muito cedo e há pessoas que quase não envelhecem. Uns não aceitam. Outros começam a atrair para ela padrões que ocorrem na idade, em certa idade. Por exemplo, eu falo que muitas vezes o idoso, estou esquecendo a chave, estou esquecendo meu endereço, me perco. Não é a idade responsável por isso. É a pessoa que está se permitindo entrar nesse quadro. Quando eu não permito, não aceito esquecer uma chave, não aceito esquecer meu endereço, nesse item eu vou morrer lúcido. Bom, se nesse item eu vou morrer lúcido, por que eu estou aceitando os outros itens? Vai fazendo outra escolha. Velhice é apenas um desgaste das nossas células. Não necessariamente que a pessoa idosa tem que perder a lucidez antes de morrer. E isso não é verdade. Sim, ela vai desgastar fisicamente os músculos, ela pode andar mais lento, pode falar mais lento, pode se cansar mais, mas esquecimento não é de velhice. Não há como provar isso. Tá certo? Ocorre porque é mais fácil eu aceitar o esquecimento, por exemplo, na velhice, porque aí sempre alguém vai dizer, porque é velho e vai fazer o que eu quero, e vai lá buscar, vai lá me lembrar, do que se eu fizer isso numa fase jovem, alguém vai falar, está ficando velho, e eu não quero ser chamado de velho. Então, é isso que nós estamos falando, fazendo essa comparação. Então, cuidado que se eu passo a não aceitar alguns sintomas com mais naturalidade, e então eu incorporo ele na minha personalidade, alimento ele e me torno, sim, aquilo que eu permito. Lembre-se, fé, crer, permissão, fé, crer, permissão é a mesma coisa. Por isso Jesus pergunta ao homem, você crê que eu possa te curar? O que queres que eu faça? Eu quero ver. Não é isso? Então, acreditas que eu possa te curar? Quer dizer, eu tô aqui. Eu poderia fazer? Poderia, mas eu quero... A sua fé tem que me permitir. Né? Porque eu quero usar o seu recurso. Afinal de contas, o Cristo veio aqui para mostrar o nosso potencial. Então, é importante. Então, aqui, ó. Ele nunca se encerrou à distância. Ele despedia da multidão, terminado o esforço diário, e estabelecia uma pausa para meditar. Ele não deixava de trabalhar para orar nem meditar. Se alguém permanece na Terra, está falando para nós, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, é evoluir, nas expressões evolutivas. Pelo trabalho que
foi convocado a fazer. Então, é o trabalho que nos eleva, mas o meu trabalho não me eleva. Então, você não escolheu um bom trabalho, você escolheu um ganha-pão, que é diferente. Com o tempo, nós vamos ajudar os nossos jovens a escolher um trabalho, não somente um ganha-pão. Por quê? Porque se ele não escolher um trabalho que ganhe o pão, e não um ganha-pão que não é trabalho, ele vai ficar frustrado a vida inteira. Então deixa ele escolher algo que ele gosta de fazer. Ah, mas isso ganha pouco em relação ao que ele podia fazer ganhar muito. Só que, se ele pode fazer algo que ganha muito dinheiro e não gosta, ele vai ficar frustrado. E se ele faz algo que gosta e ganha pouco dinheiro, ele não vai ficar frustrado. Vai ser o suficiente para ele. Porque o que é suficiente depende da satisfação interna e não externa. Aí porque muitas pessoas ganham rios de dinheiro e não param de roubar. E não param de tirar dos outros. E não param porque não há o que tem dentro de satisfação. Né? Então deixa ele encontrar uma satisfação que o que vem por fora vai lhe satisfazer. Porque satisfação vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, pelo trabalho que ele foi convocado a fazer, então ele precisa trabalhar. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Muito importante, porque se eu trabalhar sem orar, eu não vou saber estar certo de que o que eu estou fazendo está correto, é para o bem, é para o progresso. No meio do trabalho, muitas tarefas, e essas tarefas podem ser sequestradas, modificadas, alteradas pelo mal. E de repente, o meu objetivo é o bem. A minha proposta é boa. A finalidade que eu faço do meu trabalho é bom, mas o que eu executo está errado. Porque eu não estou aferindo constantemente com a oração. Então, por exemplo, eu sou um médico, quero curar pessoas, salvar pessoas. De repente, eu só faço isso por dinheiro. A proposta é nobre, é maravilhosa. Salvar pessoas, curar pessoas. O método eu preciso perder. Se eu fizer uma oração, eu vou perceber que o método está errado. Então, o trabalho está sendo executado de maneira errada, apesar de um bom objetivo. Por isso, ele diz assim, trabalhar sempre, né? Vamos trabalhar. E o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Mantém ela sempre santificada. Aí ele fala, esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. E ainda por cima poderia perder o joelho. Bom, se eu ficar apenas trabalhando, sem ficar orando, sem consultar através da oração se o meu trabalho, se a forma como eu faço está correta, é como um cristão faria, está dentro dos ensinamentos do Cristo, é mais ou menos, pelo menos, o esperado pelos benfeitores, pelo bem, eu posso adentrar pelo caminho errado e, quando assustar, mais cometi erros do que acertos. E, além disso, ele diz assim, ó, lá na frente você vai entrar num desespero e uma secura de coração. A outra coisa, se não houver um método, se não houver descanso,
Tudo tem método e tem que ter descanso. Jesus mostrou-nos isso. Ele também descansava. Ele tinha um método. A forma como ele ensinava, a forma como ele pregava, a forma como ele andava pela multidão. E depois ele tinha um descanso. Nunca trabalhe sem descanso. Nós precisamos de descanso. E também nunca sem método. Sem estar percebendo não só o que está fazendo, mas como está fazendo. Então vamos lá. Senão você vai acabar desesperado. Primeiro, porque sem descanso você vai cansando e talvez não vai conseguir cumprir com êxito a tarefa. E vai vir o desespero. E aí ele fala assim, ó, esse desespero em horrível secura de coração. O descanso faz, falta de descanso, cansaço, ele faz com que a gente desligue os sensos críticos, uma série de sentidos de percepção espiritual. Quando estamos cansados, não estamos bons para auxiliar, para ajudar, estamos cansados. Então, o que nós queremos? Só fica um sinalzinho dentro, um bipzinho nos chamando. Descanso, descanso, descanso. Então não é um momento para eu me dar. Eu nem vou conseguir me dar a alguém. Dar-me a alguém. Eu não estou conseguindo nem me atender. Então, eu não posso sufocar sem descanso. Eu tenho que descansar. Senão logo vai vir aquela aparente não, verdadeira secura de coração. É como eu passo a auxiliar, ajudar, a conviver com as pessoas, mas não estou dando muito atenção. Porque o cansaço nem me faz perceber quando que um está mais necessitado que o outro e nem em que está necessitado. É como se eu achasse que todo mundo é igual e vou tratando todo mundo igual. A oração, ele está dizendo, ilumina o trabalho. É preciso orar, já falamos. É ele que nos dá a luz do trabalho, saber se a gente está certo. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualidade, na vida espiritualizada. Porque eu me ilumino de como fazer e saber se e como eu faço está certo, ou seja, o meu método está iluminado pelos bons aconselhamentos dos bons espíritos. E então, as minhas ações vão ser um livro de luz na vida espiritualidade. Vão ser experiências santificantes. Porque se eu estou fazendo coisas de forma correta, eu vou ter retornos, consequências benéficas. Vai ser uma enciclopédia de amor. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Cada um de nós temos os nossos deveres, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. O monte que ele está falando, nunca te esqueça desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres. Porque senão eu vou pensar que eu tenho que ir realmente para o monte, procurar um lugar mais alto para orar. Não, o monte é dos teus sentimentos mais nobres. O monte é um lugar, uma porção de terra, que não é em toda parte que a gente encontra. Nós também temos, em algum lugar dentro de nós, um título, um espaço, onde eu, quando lembro, quando eu reflito, quando eu penso nesse local, nessa situação, eu encontro ali os melhores pensamentos, sentimentos e atitudes que eu tenho de mim, ou para mim, da minha vida. Vamos dizer assim, vamos dizer que eu sou uma pessoa que acredito muito, eu sou um espírita que tem muita fé na doutrina espírita. Então, toda vez que eu falo
que eu lembro do centro espírita, que ali eu entro dentro do centro espírita, é onde eu encontro o momento de maior paz. Porque ali é o lugar, é o monte, onde eu acumulo os melhores desejos da minha vida, os melhores pensamentos da minha vida, onde eu alimento os melhores sentimentos, os melhores comportamentos, as melhores palavras. Então, centro espírita para mim significa esse monte, onde tudo que é melhor, tudo que é de bom meu ali se encontra. Não é tudo, mas a grande quantidade das coisas boas minhas. Outras pessoas podem pensar que é uma igreja, um templo evangélico, uma mesquita. Algumas pessoas falam assim, olha, eu gosto de imaginar, não é ir. Um monte mesmo, uma montanha, onde eu fico lá no alto, um lugar, o rio, o mar. Mas é para imaginar. Essas imagens que você imagina traz, apazigua as suas emoções e permite você pensar mais elevado, ver mais elevado, ouvir mais elevado sobre sua vida. Esse é o monte que ele está falando. Então ele fala, esse monte localizados em teus sentimentos mais nobres. Algum lugar da tua alma, do teu pensamento, você acumula, quando ali se encontra, pensa o melhor de você. E por que ir lá? Para orares à parte, depois do trabalho, da ação, do dever. Nunca deixe as ações e o dever. Cumpra seu trabalho, depois vai orar. Até mesmo quando a gente está, às vezes, o trabalhador está um pouco aflito, obsediado, e a gente fala para ele, vai trabalhar. Ele fala assim, mas como? Eu estou obsediado, estou aflito. Por quê? O momento de orar é depois do cumprimento do dever, do trabalho. Então, foca no seu trabalho, faça o que tem que fazer e depois vai orar. Porque se você não cumprir seu dever, você vai ficar com culpa. E aí, a hora de orar, você vai sentir remorso de não estar cumprindo suas obrigações. Aí você vai sentir a pior pessoa do mundo. Alguém que já deve a sua própria consciência e não está fazendo o que já podia fazer, o que sabia fazer. Aí como é que você vai ter essa fé de pedir alguma coisa a Deus? Você vai falar assim, pai, eu sei que não sou alguém que mereço. E sei também que sou alguém consciente de que não faço nem o que deveria fazer. Olha aí, ó, você já está se diminuindo. Porque nossa consciência sabe em que papel estamos. Uma coisa é eu estar em dia com as minhas obrigações, meu trabalho. Então eu chego e peço a Deus. Essa é uma oração da minha fé fervorosa. Eu sei o meu papel, eu sei onde eu estou aqui nesse quadro de necessitados que todos somos. Mas eu sou necessitado, cumpridor dos meus deveres. Outros são necessitados que não cumprem os seus deveres e obrigação. E outros são necessitados que nem sabem quais são os seus deveres. Entenderam? Todos temos degraus. Quanto mais eu tiver elevado das minhas obrigações, nos quadros das minhas obrigações e deveres, eu estiver em dia, mais de cabeça erguida, mais amor próprio eu vou ter. Se eu tenho mais amor próprio, eu me amo mais. O meu pedido a Deus, a minha fala com Deus é mais direta. Senão, até no ato de eu pedir, já estou pedindo. Até o ato de falar com Deus, já estou pedindo. Porque eu sei que nem sequer deveria pedir. Já estou devendo um monte de obrigações, um monte de trabalho, um monte de dever. E ainda vou pedir, eu já sei que estou devendo. O meu pedido já é falho. Lembre-se, eu posso enganar o mundo, mas não engano minha consciência. Então não adianta eu pensar, deixa, eu não vou tocar nas minhas obrigações, nos meus deveres, eu vou lá e vou pedir a Deus. No ato que você vai verbalizar o seu pedido, tua consciência sabe que você nem deveria estar pedindo. Isso, você já perdeu a fé máxima. Não tem pedido.
O primeiro pedido que você vai querer que Deus queira, que perdoe você, esquece tudo. Que só perdoe a sua ociosidade por não estar cumprindo seus deveres e suas obrigações quando já podia. Só isso. Não tem mais, o resto é prêmio. Porque se realmente ele te atender, você está recebendo um prêmio. Não é um atendimento, é um prêmio. Imagine que você tenha 2 filhos em casa e tem trabalhos a fazer, foi distribuído a tarefas dentro de casa, para um filho e para o outro. Um filho cumpriu todas as obrigações. O dele era lavar a vasilha, tá lavadinha. O outro era limpar a casa, não limpou. Os 2 vêm falar com você. Você acha que os 2 estão igual para falar com você um pedido ao pai? Pensem. Se você der a esse o que dá ao outro, tá errado. Então, aquele pede, por exemplo, os 2 pedem, quero sair à noite, por exemplo. Até parece que Felipe precisa pedir hoje em dia. Quero sair à noite. Você vai falar para o filho que lavou a vasilha, cumpriu as obrigações dele, ok, pode sair. Você merece. E para o filho que não cumpriu, não limpou a casa, você vai dizer, para você eu só tenho uma coisa, eu vou te perdoar por você não limpar a casa hoje. É o máximo que eu posso te dar. Não posso te dar mais nada disso. Nenhum pedido a mais. Só vou ficar te perdoando todos os dias que você não cumprir as suas obrigações. Depois que você cumprir as suas obrigações, aí não vou falar de um outro pedido que você atende. Porque senão, toda vez que você vem aqui, você já sabe que está devendo. Você já sabe que eu vou olhar para você e falar, mas você não é igual ao teu irmão. Você não está em igualdade. Nós estamos dando um exemplo. Eu acho que Deus não é assim. Mas não é igual. A nossa consciência é assim. Eu sei que eu não estou em igualdade. A ideia é fazer a gente perceber o que nos bloqueia em nossa fé. Primeiro bloqueio é a falta de fé, a falta de crer. Segundo bloqueio, consciência culpada, remorso. Terceiro bloqueio, o segundo, ele é amplo, né? Consciência culpada de muitas coisas, né? Amplo. Terceiro bloqueio, falta de amor próprio. Como eu posso me amar quando chegam os 2 filhos, aquele que lavou toda a vasilha e aquele que deveria limpar a casa e não limpou? Quando eu olho os 2 filhos, é possível que eu consiga entender que os 2 se amam, amor próprio. O filho que lavou toda a vasilha, que era a obrigação dele, ele se ama tanto quanto aquele que não cumpriu as obrigações dele? Não se ama. Porque se a diferença entre os 2 é falta de amor próprio. Um lava a vasilha, porque ele pode, ele é capaz, ele sabe, e isso lhe dá consciência de que ele participa, é chamado ao trabalho, pelo trabalho, a participar de uma instância maior. Aquele que era para limpar a casa, ele sabe limpar, ele pode limpar, mas ele só não entende para que ele limparia. Por que ele limparia? Porque é uma tarefa, é uma casa. Tudo que este sabe, o outro sabe. E por que ele age diferente? Porque ele não quer para ele o melhor. Qual é o melhor? Um pai que está aqui olhando os 2 filhos e dizer, parabéns, meu filho, você cumpre, você é um garoto responsável, um filho responsável, um filho que entende a necessidade de viver em clube. Ele não quer isso. Ele não quer esse olhar paterno para aquele. Por quê? Porque ele não se ama. Ele não acha que isso é necessário. Ele não se vê assim. E o outro, ele quer. Ele quer ser visto pelo aquilo que ele é capaz, que ele pode fazer. Então, por isso que ele faz.
Porque ele não quer que o pai olhe para ele e diga que ele não fez, que ele não cumpriu, que ele é irresponsável, que ele é... Por que ele não quer? Porque ele se ama, ele se valoriza e fala, não, mas eu não sou um irresponsável, eu não sou um preguiçoso, eu não sou isso, eu vou provar. Então ele faz para ele mesmo ter paz e dizer, cumpro minhas obrigações, porque eu me amo, não quero ser visto diferente do que eu sou. E aquele, eu não cumpro. Por quê? Porque não me interessa ser visto dessa maneira. Mas, filho, isso é o melhor para você. Melhor para você que quer viver assim, não para mim. Eu gosto do título de preguiçoso, de irresponsável, disso aqui. Não me ligo para isso, não. Mas deseja os méritos iguais do outro. Tanto que chega, os dois sentam juntos e pedem para sair à noite. Compreenderam? Um quer estar em dia com a consciência dele e o outro não liga para a própria consciência. Não liga, está anestesiado, adormecida. Que a hora que a consciência começar a trabalhar nele, só que tem uma diferença. Agora nós vamos ver a diferença. Os dois sentam para pedir. Observa que aquele que está com todos os deveres cumpridos chega para mim e diz, pai, eu vou sair hoje à noite, posso? Olhando nos olhos do pai. Porque ele sabe que o pai não tem nada para falar para ele, a não ser elogio. E provavelmente não vai falar nada, porque se elogiar na frente do outro, outro ficar desfilmado. Não, tudo bem. Ele tem quase certeza, já até marcou com os amigos. Porque o pai não tem motivo nenhum para impedi-lo. O outro, que é mais sem vergonha, sabe que não fez nada, ele já chega rindo. Ele sabe que se ele conseguir, é malandragem pura. Não é? Porque ele sabe que não faz a parte dele. Ele sabe que o pai vai... Ele já nem olha para o pai. Ele já chega meio malandro, né, tal. Aí tenta contar uma piadinha, não sei o quê, nananã. Fala do jeito que o pai não entende. O pai ainda fala, o que você falou aí? Não dá chato, cara. Ele quer chato, cara. Né? Porque ele sabe que se ele tocar no assunto, o pai vai chamar atenção, vai cobrar ele. Entenderam? Os dois estão fazendo um pedido ao pai, porém, um tem fé, certeza de que merece estar com suas obrigações. O outro não tem essa certeza. Vai ser muita sorte. Não tem mesma fé. É mais ou menos isso que nós estamos querendo comparar aqui. É o nosso pedido a Deus. Então a oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Um trabalho feito com oração é um trabalho correto. E o trabalho correto executado, a ação, é um evangelho, uma escrita de coisas que eu bem executei, iluminado pela minha oração. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. É exatamente para cuidar dos nossos deveres. Por isso que eu iniciei falando. Eu tenho que cumprir os deveres. Mas nunca te esqueça desse mundo localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Não podemos esquecer, senão vamos ficar pedindo em vão. 5 é as bases que nós vimos lá. Depois, vamos fazer isso com muito esforço e oração, cumprindo as nossas obrigações e nossos deveres. E depois, no 7º, ele fala assim, tudo novo.